Boa tarde, pessoal. Bom, estou de volta aí, vídeo aula número 6, seguindo os tópicos obrigatórios da IT17 para quem está acompanhando os vídeos. Tá? Vou falar um pouquinho do item 10, equipamentos de combate a incêndio, especificamente na aula de hoje, extintores de incêndio. Tá? Para você que é brigadista, esse vídeo vai ser muito importante porque a grande maioria dos treinamentos que eu já presenciei, já acompanhei, quando eu não era responsável por ministrar esses treinamentos, o pessoal pega os brigadistas, leva para o campo prático e só passa como que deve ser a utilização do extintor, né? Existem outros aspectos que vocês como brigadistas têm que saber do equipamento, tá? Porque o brigadista ele não só vai atuar no princípio de incêndio, vocês também são profissionais dentro das empresas, dos condomínios, que vocês vão ter que fazer o quê? Um trabalho preventivo, né? Uma vistoria pelo menos uma vez por mês nos equipamentos para verificar se eles estão em perfeito estado de funcionamento, para que quando houver uma ocorrência real, esses equipamentos estejam funcionando. E para você que é técnico de segurança do trabalho, que está assistindo os vídeos e está montando o seu próprio treinamento, tá? Um detalhe muito importante que até a IT ela exige nesse tema, tá? Os brigadistas eles não podem receber só a orientação teórica dos extintores, tem que ser feito também a prática. O brigadista tem que utilizar os equipamentos, tá? Para poder ter aquele conhecimento ali de como utilizá-lo num caso real. Logicamente que eu estou dentro de um quarto, né? Os meus vídeos são bem caseiros, eu não tenho estrutura aqui na minha casa para poder montar, filmar um treinamento prático de extintores. Isso daí eu vou ficar devendo, mas a parte teórica aqui eu vou poder passar para vocês, tanto para técnico de segurança como para brigadista, até mesmo bombeiros aí, que tenho que sempre, que é o seu dia a dia, fazer manutenção desses equipamentos. Muitas vezes você pega bombeiros aí, que ele fala para você o que o extintor tem que ter, como que ele tem que ser instalado, mas muitas vezes o profissional não sabe nem aonde está essa exigência. E é isso que vocês vão aprender agora. Tá? Porque não só vocês vão saber o que fazer, mas da onde eu estou tirando essa informação, que é muito importante. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiramente sobre os equipamentos em si, os extintores. Vou começar com o extintor de água. É muito importante que o brigadista ele consiga identificar qual é o agente extintor e para que esse agente extintor serve, qual é a classe de combustível que ele pode ser melhor empregado aí. Bom, vou começar com a água pressurizada, extintor de AP. Tá? Basicamente aqui a descrição das peças, tá? Eu tenho nessa foto aqui, não sei se vai conseguir pegar legal no vídeo, mas para o pessoal que está acompanhando todos os vídeos e está anotando os seriados, eu vou mandar em PDF. Lá você pode assistir a minha videoaula de novo com o material na mão, vai ficar mais fácil. Mas aqui nós temos o casco ou cilindro, tá? Aqui na parte ali onde você segura o extintor, nós temos a alça de transporte, temos o gatilho, temos manômetro, extintores de água, de pó químico, de espuma, tá? Temos o mangotinho, que é a mangueira do extintor, temos o requinte, que é a pecinha metálica que está na ponta ali do mangotinho. Aqui temos o rótulo, né? Onde vai estar dando qual é a classe de incêndio. Vamos ter também a etiqueta do Inmetro e a etiqueta da própria empresa que vai fazer manutenção do extintor. Bom, isso daqui é simples, qualquer apostila aí vocês vão conseguir verificar, não é o X da questão. O que eu queria passar para vocês, que é muito importante, é um detalhe que poucas pessoas sabem. Em algumas indústrias, tá? Quando você tem os extintores distribuídos, é colocada uma fita adesiva, tá? Daquelas fitas largas aqui, ó, de 5 centímetros, com cores nos extintores. Cada agente extintor que está dentro do extintor possui uma cor. Tá? Água pressurizada seria o verde. Então aí você pode estar se perguntando, pô Fabiano, mas para que eu vou colar uma fita adesiva na forma de um anel verde no extintor de água? Imagine que vocês estão numa ocorrência, num princípio de incêndio, né? Onde a adrenalina vai a 1000. E muitas vezes você não tem um equipamento de incêndio próximo ali. Você consegue avistar os equipamentos a uma distância aí de 50 a 60 metros. Nós sabemos que os extintores são muito parecidos, né? Para o brigadista, que não está ali, não é o dia a dia dele, a utilização desses equipamentos, principalmente de água e de pó, eles são praticamente iguais. Então,
para que você consiga identificar qual o extintor que está ali numa distância de 50, 60 até mais metros, você não consegue, né? Você vai ter que chegar próximo para verificar o rótulo ou até a sinalização para ver qual é esse extintor. E com a fita colada em forma de um anel no casco vai facilitar muito. Por quê? Fita verde, você olhou de longe lá o extintor, você viu o anel colado no extintor verde, você já sabe que aquele extintor é um extintor de água. Tá? Então, para isso que é colocado essas fitas, para você conseguir identificar o extintor, qual é o agente que está dentro dele, no interior dele, a uma longa distância, de forma mais rápida. Você não vai perder tempo lendo o rótulo, o emplacamento. Não, você já viu lá, tá colado o anel verde no extintor, você já sabe que é água. Tá? Bom, aqui é um extintor de água, um AP 10 litros. Tá? Aplicação incêndios classe A, que queimam em superfície e profundidade. Nós já vimos isso daí nas aulas anteriores. Tá? E alcance médio do jato, isso aqui é muito importante. Aproximadamente 10 metros, tá? Que tem o alcance aí de um jato de extintor de água. E o tempo de descarga de um AP de 10 litros é aproximadamente aí 60 segundos. Tá? Aí você pode estar se perguntando, pô Fabiano, mas por que eu tenho que saber, por exemplo, qual é o alcance que um extintor de água tem? Né? Por quê? Você sabendo, não vou falar para vocês decorarem, mas saberem mais ou menos a distância que um jato de extintor de água atinge, você vai conseguir manter uma distância segura desse princípio de incêndio, né? Você sabe que, por exemplo, nós vamos ver aqui mais para frente, que com extintor de CO2 ou de PQS, você vai ter que se aproximar mais do foco do incêndio para poder utilizar esse extintor. Se você tiver um extintor de água na mão, você já sabe que você já pode ter um recuo maior, você não precisa chegar tão próximo assim do foco de incêndio. E você sabe também que ele dura aproximadamente 1 minuto aí, o tempo de descarga dele. Por isso que é muito importante vocês saberem, pelo menos terem uma noção de qual é a distância aí média de alcance aí dos extintores, para que você possa proteger a sua própria integridade física aí. Tá? Bom, continuando aqui. Extintores de pó químico seco pressurizado. Tá? Esse é um extintor, ele é bem parecido com o de água. Se você olhar ele ali, né, para quem não conhece, eles são bem próximos. Bom, a descrição das peças não muda, tá? Nós temos as instruções, o casco, a alça de transporte, o gatilho, o mangotinho, o requinte, tá? Isso daí, qualquer apostila vocês vão conseguir verificar melhor, acho que aqui no vídeo, tá? E aqui eu tenho o que? Aquelas informações que eu passei na água. Para o pó químico, tá? A fita adesiva, né, a cor que identifica esse extintor é a cor branca. Então toda vez que você vê um extintor com uma fita adesiva branca ali ao redor do casco, você já sabe que é um extintor de pó químico seco. Tá? Um pó químico seco aí pressurizado. Bom, coloquei para vocês aqui, nós temos várias cargas desses extintores. Tem de 4, de 6, de 8, de 12. Para fazer um resumo na nossa palestra aqui, não me estender muito, eu fiz um resumo aqui, eu coloquei o de 4 e o de 12 quilos, para que vocês possam ter aí uma noção. Bom, extintor de pó químico seco pressurizado. A aplicação são classes de incêndio B e C, né, líquidos e gases aí, que estiverem pegando fogo ou equipamentos energizados, tá? Lembrando que, como nós vimos nas nossas aulas passadas aí, tomem cuidado, se você tiver a opção de CO2 em vez do PQS para equipamentos energizados, é muito melhor o CO2 porque ele não vai danificar o equipamento. Se não tiver outro, aí vai o pó químico mesmo. E classe D, que são os materiais pirofólicos, desde que o pó químico seja especial, não é esse pó químico seco aqui comum. Então, pó químico seco para a classe B e C, tá? Líquidos e gases aí e materiais energizados, e classe D, quando o pó químico é especial, que são os materiais pirofóricos, nós já vimos nas aulas anteriores aí, são materiais que reagem em contato com a água. O alcance médio desse jato é de 5 metros. Então vocês já perceberam que na água eu tenho um alcance de 10 metros, e no pó químico eu tenho um alcance de 5 metros, ou seja, você vai ter que chegar mais próximo do foco de incêndio para quando você vai utilizar um extintor de pó químico. Você vai se expor mais a risco aí. Tá? E outro fator importante, dependendo se você estiver numa área aberta, com vento,
tem aí também esse fator do vento. Às vezes você está contra o vento, é um pouco complicado também. Então vocês têm que perceber, não só chegar no princípio de incêndio já utilizando o extintor. Não, vocês têm que olhar ao redor, vocês têm que analisar a cena da ocorrência, tá? Principalmente o que está queimando. O pessoal já vê pegando fogo em alguma coisa, já pega o primeiro extintor que está na frente e já sai utilizando. Bom, tempo de descarga desses extintores, para vocês terem uma ideia, o de 4 kg ele acaba em 15 segundos e o de 12 kg 25 segundos. Então vocês podem perceber aí que o tempo de descarga é rápido, né? Por isso que é muito importante o teste prático, bem feito para os brigadistas. Por quê? Para você conseguir utilizar o extintor de forma correta, senão em 10, 15 segundos você acaba com a carga do extintor. Se você não direcionar o jato de forma correta, você acaba gastando o extintor e o incêndio continua o mesmo, né? Só aumentando aí com o passar dos segundos aí, tá? Bom, próximo, vou falar um pouquinho para vocês sobre o pó químico seco sob pressão, né? Desculpa. O pó químico seco, pressão injetada. O que seria pressão injetada? Toda vez que você pegar um cilindro de extintor, né, e você perceber que tem essa garrafinha aqui, ó, acoplada ao lado do extintor, o que ele significa? Que se você pegar, quebrar o lacre e já apertar o gatilho desse extintor, o material extintor o agente extintor que está dentro dele não vai sair. Por quê? Ele precisa de uma reação química do interior dele para poder expelir esse agente extintor. Então toda vez que você vê esse extintor com essa garrafinha, o que você tem que fazer? Você vai abrir primeiro toda a garrafinha, esse gás que está aqui, ó, vai entrar no interior desse extintor, vai provocar uma reação química e aí sim, apertando o gatilho, você vai conseguir aí expulsar esse agente extintor aí para o princípio de incêndio. Bom, agora que vocês já sabem o que significa essa garrafinha aí, principalmente em extintores mais antigos, tem muito isso daí. Tá? Eu coloquei aqui, eu separei, tem várias cargas também, várias quantidades de carga, eu separei a de 4 e a de 12 kg também. Que é a mesma coisa que o extintor pressurizado, pressurização direta. Esse é um indireto, uma pressão injetada, ou seja, você vai ter que, né, abrir a garrafinha primeiro, e o outro já a pressão já é direta. Apertou, sai na hora. Bom, incêndios classe B e C, tá? Porque o agente extintor é o mesmo, é pó químico também. A única diferença desse daqui para o outro é a garrafinha aqui, ó, que você vai ter que abrir antes. Tá? Alcance médio do jato, 5 metros. E tempo de descarga, eu tenho de 15 segundos os de 4 kg e 20 segundos os de 12 kg. Tá? Para vocês aí conseguirem aí pelo menos não decorar, mas já ter uma ideia aí da capacidade, do tempo de duração da descarga e do alcance do jato, né, dos extintores. Bom, falar um pouquinho para vocês sobre o extintor de CO2, gás carbônico. Tá? Esse extintor aqui, ele não tem manômetro, tá? A diferença dele é essa. E ele aqui, depois que termina o mangotinho, tá, ele vai ter uma manopla de manipulação, onde você vai segurar, e aqui tem o difusor, né? Sempre segurando na manopla. Por que você vai segurar na manopla? Porque quando você descarregar esse extintor, tá, o gás que sai daí, numa temperatura muito baixa, né, ele age por resfriamento, né, a sua principal função. O bico a ponta aqui do difusor chega até a congelar. Se você estiver segurando a mão ali, você pode ter uma lesão na mão aí por queimadura provocada por frio excessivo. Tá? Bom, a cor do anel desse extintor de CO2 é a cor azul. Tá? Então toda vez que você vê um extintor, basicamente o CO2 não, porque o CO2 tem o difusor, é o único que tem, você não vai confundir ele com outro extintor. Mas numa empresa que está seguindo aí, colocando as fitas em forma de anel nos extintores, então se coloca no CO2 também. E o CO2, a cor é azul. Então toda vez que você vê um extintor lá com a cor azul, um anel azul, você já sabe que é o CO2. Bom, a carga eu coloquei aqui a mais comum encontrada, que é de 6 kg, tá? Para incêndios de classe B ou C. E alcance médio do jato, 2,5 metros. Tá? Aí vocês já conseguem ter aí a diferença do água, do pó químico e do CO2. Água 10 metros, pó químico 5 metros, CO2 2,5 metros. Vocês podem perceber que quando você utilizar um extintor de CO2, você vai ter que chegar muito próximo do princípio de incêndio.
Muito importante que esteja usando os EPIs aí para você evitar aí se machucar. E o tempo de descarga dele também é de 25 segundos aproximado. É muito rápido, pessoal, tá? Se você não conseguir utilizar o extintor de forma correta, você acaba aí utilizando todo o agente extintor que está no interior do extintor e acaba não conseguindo apagar o incêndio aí, tá? Bom, um extintor que já não é tão utilizado, tá? Ele já saiu de uso praticamente, mas pode ser que você, como brigadista, vá trabalhar em um local que ainda tem, então eu vou falar um pouquinho deles. São os extintores de espuma mecânica pressurizado. Nós temos o pressurizado e temos o pressão injetada também. Esse aqui primeiro é o pressurizado, ou seja, apertou o gatilho, a espuma sai na hora, tá? Para esses extintores de espuma mecânica, tá? O anel de fita que é colocado nesses extintores é da cor amarela, tá? Bom, eu coloquei aqui, tem várias capacidades também. Eu coloquei aqui os extintores de 9 litros para vocês terem uma base. Incêndios classe A e B, tá? Porque a espuma ela tem partículas de água, então ela vai trabalhar sobre o abafamento e no segundo ponto aí pelo resfriamento também, tá? Então, tanto como ela tem partículas de água, é muito importante que você não utilize espuma em materiais energizados, porque você pode sofrer uma descarga aí, tá? Bom, o alcance médio do jato é de 5 metros e o tempo de descarga é de 60 segundos. Igual ali aproximadamente ali o extintor de água que nós vimos aí anteriormente. Para quem não conhece, tá? Espuma mecânica, pressão injetada. É o mesmo esquema lá do PQS. Você viu a garrafinha lá, você sabe que você vai ter que abrir essa garrafinha primeiro para provocar uma reação química ali no interior, uma reação em cadeia ali, ou uma reação química. Uma reação química, na verdade, né? Dentro do extintor, que vai proporcionar aí que essa espuma seja expelida para fora, tá? A capacidade também de 9 litros, incêndios classe A e B, não mudou nada, só mudou a forma que você vai utilizar o extintor, tá? Alcance médio do jato 5 metros e o tempo de descarga 60 segundos também, tá? Bom, existem também extintores agora sobre rodas, né, que possuem uma quantidade de agente extintor ali maior. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a carreta de água, tá? As carretas também são pressão injetada, ou seja, você vai ter lá o cilindrozinho lá para você poder abrir também, provocar uma reação, e aí depois que você abriu, instantaneamente você já aperta o gatilho, você já vai conseguir utilizar o equipamento. Um detalhe importante, tanto nos extintores como na carreta, tá? Tomem cuidado, porque se vocês abrirem esse cilindrozinho aí, tá? Já condenou o extintor. Se você não utilizar mais o extintor, já era. Esse extintor vai ter que ir para recarga. Então abriu ali é para utilizar. Não abram sem que seja aí que vocês façam uso desse extintor, porque abriu, perdeu a carga. Numa carreta então, tá? O prejuízo aí é considerável aí para poder mandar para recarga se vocês não utilizarem esse equipamento aí para um princípio de incêndio real. Bom, como o agente extintor da carreta de água é água, né, logicamente, então a cor que você vai colar fazendo o círculo em volta da carreta, se vocês quiserem utilizar esse método, também é a verde. Tudo que vai água é verde, tá? Bom, eu coloquei aqui algumas cargas, temos a de 75 litros e coloquei também a de 150 litros, tá? Incêndios classe A, alcance médio do jato 13 metros, tá? Na carreta, então nós temos aí 10 metros aproximado extintor, carreta aí uns 13 metros, tá? E o tempo de descarga de uma carreta de 75 litros é de aproximadamente aí 180 segundos. Então vocês já puderam perceber aí que com a carreta de água o tempo de descarga é bem maior, tá? E a distância aí não diferencia muito, né? Do extintor você tem 10 metros, da carreta aí por volta de 13 metros. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a carreta de espuma mecânica, tá? Novamente, a cor que vai ser utilizada, caso vocês façam aí a adesivagem do equipamento, é a amarela, seguindo, né, a mesma dos extintores. Coloquei aqui uma carga de 75 litros, incêndios classe A e B, tá? Alcance médio do jato 7,5 metros. Vocês podem perceber que muda pouca coisa aí o alcance do jato do extintor para a carreta.
e o tempo de descarga da carreta também é de 180 segundos, tá? Aproximadamente é igual ao da água. Bom, carretas agora de pó químico seco, né? Pressão injetada. Ó, aqui dá para ver bem aí, né, o cilindrozinho acoplado à carreta, onde você vai abrir primeiro para depois utilizar a carreta. Bom, também tem várias cargas essas carretas. Eu coloquei a de 20 kg a 100 kg, tá? As carretas de pó químico. Se você for utilizar a fita, mais uma vez é a fita branca, que identifica que é a carreta de pó químico. Classes de incêndio, classe B e C, tá? E se for pó químico seco especial, para a classe D de incêndio, que são os materiais pirofóricos. Bom, o alcance médio do jato também 5 metros, porque é pó, né? Então você tem aquela influência do vento e tal, então você pode perceber que o pó químico você não tem uma distância muito grande aí, mesmo sendo carreta, para você conseguir manter aí uma distância segura ali do... Tá? Você tem que tomar cuidado para utilizar esses equipamentos, você vai ter que se aproximar muito do princípio de incêndio. Tempo de descarga de uma carreta de 20 kg é de aproximadamente 120 segundos, tá? Bom, próxima carreta agora é a de CO2, tá? Na cor azul, tá? Coloquei aqui a carga da carreta de CO2 também de 25 a 50 kg, mais ou menos, é as mais comuns que a gente encontra por aí. Incêndios classe B e C, muito bom utilizar CO2, principalmente em materiais energizados, porque ele é um gás, nós já vimos anteriormente aí, ele não vai danificar o equipamento eletrônico. Alcance médio do jato 3 metros, praticamente não teve nenhuma variação aí da distância que você vai utilizar com o extintor. Tempo de descarga 60 segundos, para uma carreta de aproximadamente aí uns 30 kg. Então você pode ver que o CO2 é muito rápido a duração da descarga dela, e a distância que você vai ter do foco de incêndio é pequena, tá? Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre instalação dos extintores, tá? Para você que é brigadista, é muito importante que você faça aí inspeções mensais nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, que são os extintores, para que você consiga identificar aí alguma anomalia, alguma não conformidade. Bom, seguindo a determinação da Instrução Técnica número 21 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que fala o quê? De sistemas de proteção por extintores de incêndio, tá? Tem um esqueminha para você poder instalar esses equipamentos de incêndio, né? Os extintores instalados em paredes, divisórias, tá? Eles têm que ter uma altura máxima de 1,60 m, tá? Então, no máximo aqui, ó, do chão até a instalação do extintor, 1,60 m. É permitido a instalação dos extintores diretamente no solo, sem que seja aquele suporte de parede, desde que eles estejam num suportezinho específico para colocar ele no solo. O extintor não pode estar em contato direto com o solo, tá? Que é nesse esqueminha aqui que dá para ver, ó, tá? Então, a altura recomendada desses suportes é de 10 a 20 centímetros. Então, quando você vê o extintor lá a 1,60 m, não é porque todo mundo achou bacana colocar o extintor a 1,60 m. Não, é porque existe uma legislação específica, tá, que trata desses extintores. Eles têm lá uma altura certa para serem fixados, tá? Bom, se esses extintores estiverem em abrigos, principalmente os extintores que ficam na parte externa da empresa ou do condomínio, para que ele não fique direto no tempo ali, eles são colocados em abrigos. Pode ser colocado em abrigo? Pode, desde que, quando eles forem instalados nesses abrigos, haja uma abertura na porta para que o brigadista consiga identificar qual é o tipo de extintor que está lá dentro. Esse abrigo não pode ser todo fechado, tá, pessoal? Isso daí é item normativo também. Outro ponto importante nos extintores. Existe uma portaria, a número 412 de outubro de 2011, que obriga os extintores agora, quando vem da recarga, a terem esse anel embaixo do gatilho da alça de transporte dos extintores, tá? Esses anéis, eles têm que ser de material plástico, eles não podem ser dobráveis, tem que ser um material ali rígido, não pode ter deformação, e ele não pode passar pelo gatilho do extintor, tá? E eles têm cores obrigatórias conforme o ano. Então aqui eu até coloquei uma tabelinha.
Em 2013 era verde, 2014 branco, 2015 azul, tá? 2016 vai ser preto, tá? 2017 alaranjada e 2018 púrpura. Aí nos próximos anos provavelmente vão lançar aí a nova numeração de cores. Por que que foi feito esse anel? Porque empresas mal intencionadas, o que faziam antigamente? Você mandava o extintor para recarga, ele estava com o manômetro no verde, ele estava pressurizado, as empresas de má fé só trocavam a etiqueta e mandavam o extintor de volta. A partir do momento que foi obrigatória a utilização desses anéis, tá? Se você tiver chance de ver um extintor de perto, você verifica isso daí. Você vai perceber que não tem como tirar o anel sem desrosquear o gatilho do extintor. Quando você desrosquear o gatilho do extintor para tirar esse anel, porque ele não pode ter emenda, automaticamente você vai despressurizar o extintor e você vai ser obrigado a fazer a recarga do extintor. Então não tem como as empresas aí de má fé só trocarem mais a etiqueta, tá? Quando você verificar o extintor, você verifica se o anel que está nesse extintor bate com a cor correspondente aí ao ano que ele tem que ser, tá? Você entra nessa portaria, você coloca no Google aí, ó, portaria número 412 de outubro de 2011, tá? E aí você verifica lá, você dá uma lidinha nessa portaria. Então é muito importante que você que é brigadista, você saiba identificar aí qual é a cor do anel correspondente a esse ano aqui. No caso, esse ano aqui é azul, tá? De janeiro de 2015 até dezembro de 2015, esses extintores que foram para recarga nesse ano, eles têm que voltar com o anel azul. Se ele não tiver com o anel azul, se ele tiver com o anel branco, você mandou ele para recarga esse ano e a empresa te mandou ele com o anel branco, então você sofreu um golpe aí. Então fiquem atentos aí na cor do anel e verificar se o anel ele não tem emenda, nada que identifique aí que ele foi fraudado, tá? Porque para trocar o anel não tem jeito. Isso aqui foto mostra bem isso, ó, tá? Para você tirar esse anel aqui, ó, daqui do extintor, tá? Sem tirar o gatilho aqui, ó, não tem condição, tá? Para a empresa fazer a manutenção, ela vai ter que desrosquear aí o gatilho, vai ter que tirar tudo isso daí, automaticamente vai despressurizar o extintor, tá? O manômetro vai para o vermelho, porque muita gente acha que quando você olha o manômetro do extintor e tá no verde, o extintor está carregado. Não, o manômetro ele não quer dizer se o extintor está carregado ou descarregado. Ele vai te mostrar se o extintor está pressurizado ou despressurizado, né? Eu posso ter um extintor aí do ano de 2000 que eu nunca mandei para recarga, também nunca utilizei. Você vai pegar o extintor e ele vai estar carregado. Agora, ele vai estar despressurizado, ele não vai ter pressão no extintor suficiente para expelir aí esse agente extintor, tá? Bom, inspeção visual nos extintores, tá? Seguindo aí a NBR 12.962, que é a NBR que trata da inspeção, manutenção e recarga dos extintores de incêndio, tá? E ela fala o que para nós? Ela traz para nós que nos extintores são feitos 3 tipos de manutenção, tá? Você que é brigadista, você vai fazer qual? A manutenção de primeiro nível. Então o que seria a manutenção de primeiro nível? É a manutenção mensal que você vai lá dar uma voltinha lá, na sua empresa para verificar os equipamentos de combate a incêndio, no caso dos extintores. Você vai verificar se os lacres foram violados, se o vencimento da carga está no correto, se o extintor não está vencido, se o anel é correspondente ao ano lá da manutenção, conforme a tabelinha da portaria que eu mostrei para vocês, se o extintor não foi amassado, não foi danificado, se ele não está despressurizado. Vocês peguem o mangote do extintor, verifica se não entupiram o mangotinho do extintor, tá? Principalmente extintores que ficam na parte externa, o pessoal vai com chiclete, tampa o biquinho ali, o requinte do mangotinho do extintor, né? Se está faltando pino de segurança, né? Se está faltando alguma peça aparentemente ali visível do extintor. Basicamente é isso, é você dar uma olhadinha no extintor para verificar se todos os itens conferem. E aí muitas vezes você tem aquele crachazinho, né, que tem todos os meses do ano, onde você vai dar uma assinadinha ali, alguém que vai ficar responsável por fazer isso, vai assinar atestando o quê? Que ele passou naquele mês
e o extintor estava correto. Se não tiver correto, aí você passa para a pessoa responsável na sua empresa ou no seu condomínio para providenciar aí a adequação. Essa seria a manutenção de primeiro nível. Então, quando a gente passa para vocês, né, que tem que ser feita essa manutenção de primeiro nível, não é porque eu acho ou fulano acha. Não, tem uma norma específica para isso que exige que seja feito dessa forma, tá? Aqui, pessoal, é um exemplo que eu coloquei para vocês, tá, do que você poderia encontrar numa manutenção de primeiro nível. Olha, isso aqui é uma carpintaria, né? O extintor ele foi mal colocado no local onde ele estava atrapalhando. E o que eles fizeram? Porque quando eles iam passar o madeiramento aí, eles batiam e acabavam derrubando o extintor. O que eles tiveram a brilhante ideia de fazer? Pegaram um arame e amarraram ali com arame o extintor na coluna de madeira. Ou seja, se tiver um princípio de incêndio, você não vai correr atrás do extintor, você tem que correr atrás de um alicate para conseguir quebrar o arame para conseguir pegar o extintor, né? Então esse é o tipo de situação que numa manutenção de primeiro nível você vai conseguir identificar, tá? Ó, ali está o arame, não sei se vai dar para ver aí, tá? Mas ali está o arame. Bom, temos também as manutenções de segundo nível, tá? E terceiro nível. O que seria elas? Só para curiosidade para você que é brigadista. Manutenção de segundo nível é quando o extintor vai para a recarga para ser pressurizado novamente por uma empresa especializada. Isso anualmente. E a manutenção de terceiro nível é quando de 5 em 5 anos esse extintor ele tem que fazer um teste hidrostático. Vai ser injetada uma pressão desse extintor, onde ele vai testar para ver se não tem nenhum furinho, se esse extintor está aguentando ali, suportando a pressão que ele vai receber quando ele for carregado novamente. Então, manutenções de segundo e terceiro nível são só para empresas especializadas, tá? Bom, continuando aí a nossa instrução técnica número 21 do Corpo de Bombeiros, ainda falando sobre essa manutenção de primeiro nível, ela fala para nós, ela traz outras informações importantes referentes ao que? Certificação, validade e garantia dos extintores, né? Ela fala o quê? Ela fala que os extintores devem estar lacrados, com pressão adequada e possuir um selo de conformidade concedido pelo Inmetro, que é esse selinho branco aqui, ó. Todo extintor tem que ter o selo do Inmetro. E também tem que ter, para até efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá, a etiqueta da empresa responsável aí por fazer a manutenção desse extintor, né? Se ele for novo, a etiqueta do fabricante. Se ele já foi para uma manutenção, ele vai receber essa etiquetinha aqui em cima do Inmetro, onde vai dizer para nós qual é o mês de vencimento da carga do extintor. Cabe à empresa que fez a manutenção, tá, assegurar o prazo de validade, tá, desse extintor, tá? Esses são os dois itens também aí que vocês vão se atentar. Bom, agora o que acontece? Eu vou abrir até um parênteses aqui, né? Não é nem meio um parênteses, porque o assunto pode ser, está incluso também aí para os brigadistas. São os extintores ABC veiculares. Por que eu coloquei esse extintor aqui ABC nessa palestra? Porque muita gente, mas muita gente mesmo está sendo enganada na compra desses extintores ABC. Eles estão em falta no mercado e o pessoal está adulterando esses extintores e está vendendo a rodo, tá? A rodo. Aqui na estrada de Biúna mesmo, eu moro aqui, eu já parei para comprar esses extintores na pista aí, tudo extintor adulterado, tá? E ninguém faz nada, né? O pessoal está ficando aí, ó, milionário com essa história de extintor. Então, para você que é um brigadista e tem um conhecimento mais específico a respeito dos extintores, eu vou dar uma dica para que você não seja enganado na compra do extintor ABC e até possa divulgar essa informação para os seus parentes, para os seus amigos, para que o pessoal acabe não comprando extintor falsificado. E não é só extintor vendido em acostamento de pista, não. Para vocês terem uma ideia, eu comprei um extintor adulterado, né? Porque meu carro quebrou, eu estava putaço, estava nervoso, estava dentro de uma autopeça, né? E aí acabei comprando o extintor logo no ano passado, quando se tornou obrigatório. E por eu estar dentro de uma autopeça, já está nervoso,
entendeu? Eu acabei nem olhando o extintor. Nunca ia imaginar que dentro de uma autopeça eu ia comprar um extintor adulterado, até porque não estava na mídia que estavam adulterando esses extintores. Depois que o pessoal começou a falar, aí eu fui olhar o meu e o meu também é adulterado. Bom, vou explicar para vocês como que vocês vão perceber, qual é o detalhe que vocês vão olhar para que vocês não sejam enganados. Bom, a gente sabe que o extintor ABC ele é descartável, correto? Então se vocês pegarem no fundo do extintor, esse aqui é um extintorzinho aqui, ó, ABC. Se você pegar no fundo do extintor aqui, ó, tá? Eu não sei se vai dar pra ver, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas quando eu mandar em PDF pra vocês, pessoal, quem tá acompanhando aí os seriados dessa videoaula aqui é Gotham, tá? Anotem aí, Gotham é o seriado dessa videoaula aqui. Bom, continuando. Ele marca pra nós aqui, ó, a data de fabricação dele, tá? Juntamente com a palavra descartável, tá? Esse extintor aqui, ó, tá aqui, ó, tá o símbolo do Inmetro, aí tá aqui, ó, 07 e a palavra descartável embaixo. Ou seja, aí o que então, se ele foi fabricado em 2007, tá? Se ele foi fabricado em 2007, como que no rótulo aqui, ó, de validade dele, tá aqui, ó, validade primeiro semestre de 2020. Ou seja, o extintor foi maquiado, né? Se ele foi fabricado em 2007, ó, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse extintor ele é válido até 2012. 2013 ele foi para o lixo, tem que ser jogado fora. Até aqui, ó, estava aqui a palavra descartável. Aí o que as empresas fazem de má fé, né? Eles pegam esses extintores, pintam de vermelho novamente e colocam um rótulo novo, dando aí mais 5 anos para o extintor. E aí você acaba sendo lesado, até como eu fui também. Então é muito importante que vocês, quando forem comprar um extintor ABC, ou até mesmo você que tem carro que está assistindo, pega seu extintor do carro agora, se for ABC, e dá uma olhada. Esse extintor aqui, por exemplo, eu não sei se vai dar para ver aqui, ó, na câmera, né? Eu acho que não, tá escuro. Mas aqui, ó, tá 2005, tá? Tá 05, tá aqui o selo do Inmetro 05. Aí você pega o rótulo aqui, ó, 2011 ele é até 2011, ou seja, 5 anos de garantia. 2011 ele tem que ser trocado. Esse aqui não foi maquiado, tá? Agora esse aqui foi, tá? Esse aqui ele está fabricado em 2007 com vencimento no rótulo pintado em 2020. Então toda vez que você for comprar o extintor ABC, você verifica se a data de fabricação bate com 5 anos de validade que foi pintado no rótulo. Tá? Aí imagine esse extintor aqui, ó, que foi fabricado em 2005. Uma empresa de má fé pega ele, ó, ele está pressurizado ainda, ó, ele está com o manômetro no verde. Uma empresa de má fé pega ele, pinta ele aqui, ó, coloca aqui vencimento em 2020 e vende ele. Aí você olha pressurizado, o manômetro está pressurizado, no verdinho aqui, vale em 2020 e você compra. Ele no saquinho, bonitinho, você compra. Então, toda vez que você for comprar esse extintor, verifica no casco dele embaixo, o ano de fabricação dele se bate com o que está descrevendo aqui no rótulo. Tá certo, pessoal? Aí vocês não vão serem enganados aí, tá? Isso aí foi só um parênteses aí que eu coloquei para vocês. E outro ponto importante também, falando disso daí, é a respeito do manômetro do extintor. Ele tem um furinho aqui, ó. Então muitas vezes empresas de má fé param você no posto de gasolina e falam assim: ô amigão, posso dar uma olhadinha no seu extintor? Aí você vai e entrega o extintor pro cara. Sem que você perceba, ele introduz uma agulha nesse buraquinho do manômetro aqui, ó, e empurra seu ponteirinho pro vermelho e fala que seu extintor está despressurizado. Aí você olha e acaba caindo também nesse golpe. Então, quando você estiver no posto de gasolina, nunca entregue o extintor para uma pessoa que você não conhece e saia do seu raio de visão, sempre ali olhando junto com ele. E se você for comprar o ABC, verificar no fundo do casco dele o ano de fabricação dele se bate com a descrição do rótulo dele. Isso daí era só uma dica que eu queria passar para vocês a respeito de extintor veicular, porque muita gente aí está sendo enganada com relação a isso daí. Bom, seguindo aí agora a vistoria que vocês vão fazer aí nos equipamentos. Bom, seguindo a instrução técnica número 20 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, sinalização de emergência, existem normas também para como deve ser feita a colocação da sinalização. Ou seja, sinalização, as placas dos equipamentos, tá? 1,80 m do piso acabado,
Tá? Quando houver algum obstáculo que impeça a visualização da sinalização, a mesma ela deve ser o quê? Repetida numa altura mais alta até que as pessoas consigam identificar esse equipamento. E se ele estiver num pilar, isso daí é muito importante. Eu já fui fazer vistoria para liberar a VCB, isso daí o pessoal não se atenta. Se o equipamento estiver num pilar, todos os lados do pilar têm que estar sinalizados. Porque imagine um princípio de incêndio, você está atrás de uma coluna, onde do outro lado tem um extintor, onde a placa só está do outro lado. Muitas vezes você vai sair desesperado aí e não acha os extintores. Então toda vez que o extintor estiver num pilar, os 4 lados dos pilares têm que ser sinalizados, tá, pessoal? Então deem uma olhada na empresa onde vocês trabalham, no condomínio, se existem extintores lá em pilares, dá uma verificada aí se está aí todos os lados aí do pilar instalados. Bom, seguindo também aí outro ponto da IT20 que fala de sinalização de emergência, as placas dos equipamentos de emergência, né, dos extintores, sinalização, de rota de fuga, elas têm que ter um efeito fotoluminescentes. Eita, agora saiu, velho. Tá? Bom, pega essa palavra aí, ó, pra jogar jogo da forca, hein, mano. Nossa, vou ganhar todas, hein? Quem que vai adivinhar esse negócio aí? Ô, palavrinha difícil. Fotoluminescentes, é isso aí. Então aqui é o esqueminha para vocês entenderem aqui, ó. Aqui é o ambiente no claro. Quando você apaga a luz, ó, você consegue identificar facilmente aí onde é que estão os extintores. Porque a gente sabe que num caso de um princípio de incêndio ou até mesmo de um incêndio, tá? Um ponto muito importante é que seja derrubada aí a energia do local. Tem que cortar a energia. E é muito importante que as placas de sinalização aí, ó, tenham esse efeito para você conseguir identificar o equipamento no escuro. Bom, outro tópico muito importante, sinalização de solo, tá? Quando os equipamentos estiverem em garagem, área de fabricação, depósitos e locais de movimentação de mercadorias, eles devem ser implantados a sinalização de solo. E como que deve ser feita essa sinalização de solo? Isso aqui é um exemplo que eu encontrei, pessoal. O cara que vai lá pintar a sinalização de solo, ele faz como se fosse um U, né? Para economizar tempo ali, porque fica mais fácil. Não pode, existe um padrão obrigatório aí, seguindo a IT número 20 do Corpo de Bombeiros. Tem que ser um quadrado amarelo de 1 metro por 1 metro e no seu interior um outro quadrado vermelho de 70 centímetros. Então você vai ter aqui, ó, um quadrado de 70 por 70 vermelho com mais uma borda de 15 em todos os lados. Não pode ser feito de forma assim, ó, como foi feito aqui, como se fosse um U. Tá? Tem que ser aí a borda, um quadrado de 70 por 70 vermelho e a borda de 15 amarela em todos os lados. Não é para pintar como se fosse um U, tá errado. Eu já vi nesse esquema aqui até em treinamento para brigada. Por isso que eu falo, é muito importante que você que vai dar o treinamento para brigada, tá, você não saia copiando tudo que você vê. Você tem que ir na norma, tá, ler a norma para ver da onde que você está tirando essa informação, tá? Para poder passar para o pessoal. Bom, aqui são as referências bibliográficas que eu peguei para poder montar essa palestra para vocês, tá? Aqui são os meus contatos. Essa aqui foi a nossa aula sobre extintores de incêndio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para você que é brigadista, você pôde ver e perceber vários detalhes aí, principalmente de manutenção de primeiro nível que você pode fazer e não ser mais enganado na compra dos extintores ABC aí, tá? E para você que está dando treinamento, muito importante que você não só passe essa parte teórica, como também acrescente a parte prática, porque a IT exige a parte prática. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Anotem o seriado que eu falei aí dessa videoaula, porque no final, quem me mandar um e-mail com todos os seriados certinho, eu vou enviar esse material por PDF, juntamente com a apostila. Tá? Abraço a todos aí e até a próxima.